irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, por gentileza, você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo o livro de Levítico. Capítulo é o de número 6. Localize, por gentileza, o versículo de número 8. Levítico, capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Enquanto os irmãos procuram o referido texto, eu quero tributar ao bom Deus toda a minha gratidão. Gratidão ao Senhor por mais esta rica, importante e tão preciosa oportunidade que Ele está nos concedendo. Poder, depois de tantos anos, retornar a esta casa, ser aqui uma vez mais tão bem recebido, para nós é motivo de alegria, honra e um grande privilégio poder servir os irmãos com uma porção da boa e poderosa palavra de Deus. Agradecendo ao Senhor, quero aqui também agradecer ao pastor presidente desta casa, pastor Gilson. Obrigado, pastor, mais uma vez, pelo carinho, pela recepção, pela confiança. Um abraço do meu pastor presidente, pastor Irineu Barbosa, ali de Campo Largo. Que Deus continue abençoando o senhor, sua casa, seu ministério e esta segunda região tão abençoada. Todos os pastores que aqui estão, que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do evangelista Osvaldo, líder da Umadepar aqui na segunda região. Obrigado pelo convite, pela confiança, mas acima de tudo pela amizade. Deus continue abençoando sua vida. Louvo a Deus pela vida do evangelista Osvaldo, presbítero Adriano, evangelista Luiz e também cooperador Samuel. São amigos. Que Deus continue abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Se eu não citar o nome dele aqui, eu estou perdido, tá? É o Zé Neto. Cadê o Zé Neto? Se eu não citar o nome dele, ele falou que a porta fecha, né? Zé Neto, obrigado pelo carinho sempre, viu? Onde eu vou, ele está lá, ele cuida da gente de uma forma muito especial e carinhosa. Deus continue lhe abençoando. Uma alegria rever aqui tantos amigos. Prometo que conforme a gente for ministrando, a gente vai citando o nome de todos. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês de uma forma especial. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Você que encontrou o texto, está desejoso por ouvir a palavra, diga amém. Amém. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este, e depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, não se apagará. Diga para quem está perto de você: eu tenho uma boa notícia. Se porventura o fogo apagou, o Deus que acendeu uma vez é poderoso para reacender essa noite. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Tome seu assento, glorificando a Deus.
Queridos, os irmãos são sabedores que este povo, o povo de Israel, viveu muitos anos na terra do Egito, em um tempo de cativeiro, debaixo das garras de Faraó, em um tempo de grande aflição, opressão, angústia. Porém, mesmo vivenciando um tempo tão adverso como este povo tem na terra do Egito um crescimento simplesmente extraordinário. Crescimento este que passa a gerar um grande incômodo e preocupação no coração daquele que está sentado no trono do Egito, ao ponto que a situação se torna insustentável. E Israel passa a clamar ao Senhor, pedindo por uma intervenção divina, pedindo por um livramento. A resposta do Senhor ao clamor de Israel vai vir através da vida de um homem a qual o Senhor vai levantar, chamado Moisés. Quem é Moisés? Moisés é um homem a qual o Senhor escolheu para ser o líder, o guia, condutor, o libertador de Israel. De primeiro momento, e repito, de primeiro momento, a responsabilidade que está sobre os ombros de Moisés é exatamente essa. Moisés precisa arrancar este povo da terra do Egito, conduzi-lo sobre a areia quente do deserto e introduzi-lo na terra de Canaã, terra da promessa, terra que mana leite e mel, com mão forte. O Senhor arranca Israel da terra do Egito. E agora, Israel está peregrinando sobre a areia quente do deserto, rumo à tão sonhada, rumo à tão desejada terra da promessa, terra que mana leite e mel, Canaã. E nesse processo de caminhada com Deus pelo deserto, Deus ele vai chamar Moisés para o alto do monte Sinai. Deus chama Moisés com o propósito de lhe entregar os mandamentos, a lei que o próprio Deus havia escrevido, com o propósito de ensinar Israel. A Bíblia nos diz que Moisés, quando sobe ao alto do monte, a nuvem do Senhor cobre o monte. Moisés, então, vai ficar coberto pela nuvem um período de 6 dias. A glória do Senhor vem sobre o monte Sinai. A Bíblia diz que a glória do Senhor, a aparência da glória, era aos olhos dos filhos de Israel como um fogo consumidor. E é interessante porque no 7º dia, Deus vai chamar Moisés de dentro da nuvem. E Deus, antes de dar a Moisés os mandamentos, Deus vai dar a Moisés, vai apresentar a Moisés o projeto do tabernáculo. Deus mostrou a Moisés a planta do tabernáculo, sua estrutura, a medida de todos os seus utensílios, e ordenou a Moisés que ele fizesse um tabernáculo igual ao que Deus estava lhe mostrando. Tudo deveria ser feito conforme Deus havia estabelecido. Moisés não tem autorização da parte de Deus para mudar o projeto que ele estabeleceu. É interessante, porque este projeto que Deus está dando a Moisés, Moisés o recebe no alto do monte. Moisés recebe envolvido na nuvem. Moisés recebe coberto pela glória. Não, Moisés não recebe este projeto no meio da multidão. Moisés não recebe este projeto no pé do monte. Moisés não recebe este projeto envolvido com a terra. Porque Deus não entrega projetos extraordinários para quem vive preso na terra, amarrado na terra. Projetos extraordinários da parte de Deus são entregues e revelados para aqueles que vivem envolvidos na nuvem, coberto pela glória, e que estão dispostos a passar, se preciso for, 40 dias e 40 noites na presença do Eterno. Deus
Deus está falando com alguém nesta casa e está dizendo: está na hora de você se desamarrar da terra, está na hora de você se desprender da terra. Eu estou te chamando para um tempo de alto monte. Eu quero te esconder na minha nuvem, eu quero te envolver na minha glória, porque eu tenho projetos extraordinários para revelar a você. Se tem alguém que crê, eu sou o primeiro. Tem alguém que recebe esta palavra esta noite? Moisés, então, ao descer do monte, precisa fazer esse projeto acontecer. Moisés vai ordenar ao povo que tragam ofertas para isso. E algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que o povo trouxe tanto que foi necessário Moisés mandar o povo parar de ofertar, pois já tinha mais do que era necessário. Deus moveu o coração desse povo de uma forma tremenda, porque quando o projeto é dele, ele se encarrega de mover corações. A pergunta que fica é: quem Deus vai usar para realizar essa obra, para construir essas mobílias, que, diga-se de passagem, não é tarefa nada fácil. Deus, antes de falar com Moisés, isso aqui é demais, antes de apresentar esse projeto para Moisés, Deus já havia escolhido e separado 2 homens, a saber, Bezalel e seu assistente Aholiabe. Deus encheu esses 2 com seu espírito e os capacitou para esta grande e linda obra, porque o Deus que apresenta o projeto no alto do monte se encarrega de dar os recursos necessários para a realização do projeto e coloca ao lado de Moisés pessoas preparadas e capacitadas para fazerem o projeto acontecer com excelência. Por isso eu libero essa palavra ao coração de alguém. Se o projeto é de Deus, descansa. Se o projeto é de Deus, não falta recurso. Se o projeto é de Deus, não falta mão de obra. Se o projeto é de Deus, não falta auxílio. Se o projeto é de Deus, não falta gente capacitada. E se o projeto é de Deus, vai dar tudo certo. Tem alguém que crê nisso essa noite? Aldoir, como era esse tabernáculo? Bom, havia uma grande cerca que envolvia ele, coberta com cortinas brancas. Havia uma única porta de acesso ao tabernáculo. Porta essa que tinha 9 metros de largura, 2,5 de altura, e só que valia no mínimo uns 10.650. Glória a Deus, Daniel, mas eu falo de novo. Só tem um jeito de entrar. Só tem uma única porta. Só tem um único meio de ter acesso. Há uma única porta aqui. Porta essa as cores eram vermelho, carmesim, roxo, lilás e branco de linho puro, fino e retorcido. Esse tabernáculo também era dividido em 3 partes, a saber, o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar, ou santo dos santos. Em cada um desses ambientes ficavam as suas devidas mobílias. Se não vejamos, no pátio externo, no átrio, ficava o altar do holocausto, e é sobre ele que falaremos daqui a pouco. Um pouco mais à frente ficava a bacia ou pia de bronze. Já no lugar santo ficava a mesa dos pães da presença do lado direito. Do lado esquerdo, o candelabro de ouro. Um pouco mais à frente, centralizado, diante do véu que separava, ficava o altar do incenso. Mas no santíssimo lugar, no santo dos santos, era onde ficava a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. E dentro desta arca estava a vara de Arão que floresceu, o pote com maná do deserto e as tábuas da lei. Aldoir, mas qual é o propósito de Deus através deste tabernáculo? Em primeiro lugar, Deus queria habitar no meio do seu povo. Se não vejamos, Deus diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles,
Em segundo lugar, Deus tem como objetivo, como propósito, perdoar os pecados de seu povo através dos sacrifícios que ali seriam oferecidos. Em terceiro lugar, Deus queria manifestar a sua glória diante do seu povo, a saber, Israel. Há um problema aqui. Deus precisa agora estabelecer o padrão do culto no tabernáculo. Deus precisa determinar como serão feitas as ofertas, como serão realizados os sacrifícios, como a adoração tem que ser entregue a Ele. O livro de Levítico faz parte dos primeiros 5 livros da Bíblia, que nós comumente chamamos de Torá no hebraico. O livro de Levítico, seu nome no hebraico é Vaikra. Vaikra significa Echamou. Echamou é a primeira palavra que começa esse livro. E esse livro tem esse nome porque neles estão registrados os deveres dos levitas, o chamado que eles receberam de Deus. Porque a todos quanto Deus chama, Jonadab, Deus incumbe de deveres, Deus incumbe de responsabilidades, de obrigações. Ser chamado por Deus é um privilégio, ser separado por Deus para a sua obra é uma honra. Mas precisamos entender que privilégios impõem sobre nós responsabilidades, e responsabilidades exigem de nós grandes renúncias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: sempre vai valer a pena renunciar o que for preciso, abrir mão do que for necessário para servir a esse Deus, para honrar a esse Deus. Não, chamado de Deus não é um peso, não é um fardo, não, é privilégio, é honra. Quem entende essa verdade essa noite, deixe-me ver. Logo que é Levítico, manual de culto, de adoração, Deus mostra aqui como Ele quer ser cultuado, adorado, servido, honrado. Não é o povo quem decide como quer cultuar, como quer adorar, como quer servir, como quer fazer. É Deus que olha para eles e diz: se quiser me cultuar, vai cultuar assim, vai adorar assim, vai vestir assim, vai falar assim, vai entregar assim, vai se comportar assim. Não somos nós que definimos como queremos cultuar, como queremos adorar. Porque culto bom não é culto que eu faço como eu quero. Culto bom é culto que eu faço no padrão dele. Culto que sobe é culto que é feito no padrão dele. Culto que Deus recebe é culto que é feito no padrão dele. Então, por favor, me ajude a pregar. Bata na mão de alguém e diga para ele: faz do jeito dele que dá certo, adora do jeito dele, cultua do jeito dele, dá glória do jeito dele, sacrifica do jeito dele, prega do jeito dele, canta do jeito dele, toca do jeito dele. Urixai chomia, ela mandura cala cheia. Deixa eu ver quem vem adorar a ele no padrão, como ele gosta. Nós não podemos cair no erro de preparar culto para agradar quem vem para o culto. Porque Lucas, culto a gente não faz a personalidades. Aqui o homem não é cultuado. A glória não é para quem canta, a glória não é para quem prega, a glória não é para quem lidera. O culto ainda é para o único. Orabederecia.
Arai que minosi alabarai. Ele choque para si e comanácia. Ele mediu a paracia. Enquanto o homem for o centro, enquanto o homem for o que move, a glória de Deus se retira. Mas quando ele volta a ser o centro, ah, meu Deus do céu, não fazemos culto a personalidades. Nenhum dos senhores, ao entrar por aquela porta, recebeu uma plaquinha com numeração para você ficar levantando aqui durante o culto para dar sua nota. Nota 5 para esse louvor, nota 7 para esse aqui. Ah, o Lucas não cantou o hino que eu gosto, nota 3 para ele hoje. Não cantou o hino que eu queria ouvir. Não, esse aqui eu não gostei muito não. Não, esse eu gostei, vou dar nota 10 para ele, porque cantou o que eu gosto de ouvir. A pergunta que fica é: quem disse que você é o ser cultuado aqui dentro? Quem disse que a gente prepara hino para cantar para te agradar? Quem disse que a gente prepara mensagem para pregar para te agradar? Quem disse que você é juiz de culto? Quem te estabeleceu como termômetro espiritual de culto? Tem uns que entram aqui e dizem: é, o culto hoje está frio, o culto hoje está morno. Ó, termômetro espiritual de culto, já passou da hora de você entender que quem tem direito de falar alguma coisa sobre o culto é quem é cultuado aqui. Quem veio cultuar a Ele, por favor, tenha liberdade essa noite. Aldoir, onde você quer chegar? Aqui. Embora esse sistema sacrificial de Levítico ele tenha sido interrompido quando Cristo cumpre o seu sacrifício vicário na cruz, os princípios inerentes a esse manual, eles continuam em voga. Escute isso aqui, capítulo 6, verso 8 ao 13, acolhemos. Fala-nos aqui a respeito da lei do holocausto. Deus ordena a Moisés que Moisés ensine a Arão, e Arão ensine os seus filhos, porque os filhos não podem ser cobrados por aquilo que os pais não ensinaram. Então é Moisés dizendo, Deus dizendo: Moisés, eu quero o culto assim. Agora avisa para Arão não cultuar fora do padrão. E avise para Arão avisar para os filhos também não cultuar fora do padrão que eu estabeleci. Você achou que é pastor que tem obrigação de ensinar teu filho como cultua? Você achou que é pastor que tem obrigação de ensinar teu filho como se comporta aqui? Teu filho é o reflexo do culto que você presta, do que você tem como entendimento como culto. Oh, tem alguém comigo aí? Agora acabou glória, né? Isso. Agora olha que interessante. Deus está explicando aqui, ensinando aqui como Arão deveria proceder, trabalhar no tabernáculo, mais especificamente aqui no altar do holocausto. Altar este feito de madeira de acácia, uma madeira branca, durável, revestido de bronze. Altar esse que era quadrado, em cada uma de suas pontas tinha chifre, simbolizando força, poder, salvação. Todos os utensílios que eram utilizados nesse altar também eram de bronze, incluindo os recipientes para as cinzas, as pás para remover as cinzas, e também os braseiros, os garfos aqui para distribuir a oferta, o braseiro para levar a brasa até o altar de incenso. A palavra altar aqui significa levantado, alto, subindo. No hebraico essa palavra significa lugar de morte. No grego traz uma ideia de um lugar para a morte, o holocausto das vítimas. Já o holocausto, por sua vez, significa aquilo que se queima completamente. Holocausto nada mais é do que sacrifício voluntário, totalmente queimado ao Senhor. Sacrifício voluntário, totalmente queimado ao Senhor. Já a palavra sacrifício aqui é corbã, e corbã fala de aproximação, elevação, ou seja, quer se aproximar dele, sacrifica, vem para o altar, deixa a carne morrer no altar para poder se aproximar daquele. Quem está entendendo isso daqui?
mexe com o meu coração aqui. O que, Aldoir? Capítulo 6. Deus ensina como deve ser o trabalho, como o sacerdote tem que trabalhar nesse altar do holocausto, como ele deve cuidar para manter a chama do altar acesa. Só que ele faz isso no capítulo 6. Qual capítulo? Só que o fogo só desce no 9. Ele está ensinando como manter o fogo, mas não tem fogo ainda. É um princípio que Deus estabelece. Deus primeiro ensina, orienta, explica, instrui, ordena, só depois manda fogo. Deus não manda fogo para ensinar depois. Porque fogo sem instrução, fogo sem a voz, fogo sem palavra, ele acende, mas logo apaga. Acende hoje e amanhã está apagado outra vez. Por isso Deus primeiro ensina, para depois mandar fogo. Aldoir, por que Deus não manda fogo primeiro para ensinar depois? Porque se Deus manda fogo primeiro para ensinar depois, você aparece aqui apagado no outro dia e vai dizer assim: pastor, eu estou apagado porque eu não sabia. Eu não sabia como trabalhava no altar. Eu não sabia o que eu tinha que fazer para manter a chama acesa. É por isso que eu estou apagado. Então Deus faz o quê? Deus já vem na contramão, dizendo: eu te conheço, e eu não vou aceitar desculpa esfarrapada da tua parte. Eu vou ensinar primeiro, porque depois que eu te acender, apagado você não pode ficar mais. Eu vou te instruir primeiro, porque depois que eu te acender, você não pode mais apagar. Por favor, bate na mão de alguém, diga para ele: agora que você foi aceso, você não pode mais aparecer apagado aqui. Se apagar é negligência tua, se apagar é irresponsabilidade tua, se apagar é desobediência tua. Oh meu Deus, quem entende isso daqui, fique aceso. Quando Arão é consagrado como sumo sacerdote, o texto sagrado diz, Levítico, capítulo 9, 22 a 24. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e descendo, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu com seu rosto em terra. A partir de agora, o fogo no altar está aceso, não pode mais apagar, não pode mais apagar. Mas para o fogo não apagar, sacerdote tem que trabalhar. Para o fogo não apagar, sacerdote tem que agir conforme a ordem de Deus, conforme a vontade de Deus. Tem fogo agora no altar, e para não apagar, sacerdote tem que assumir a sua responsabilidade com ele. Permita-me, para que ninguém fuja de sua responsabilidade, pensando que a mensagem é voltada para líderes. Nova aliança, irmão. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Diga para quem está perto de você: assuma a responsabilidade com o seu altar. Diga para ele: cuida do teu altar, que eu cuido do meu. É uma mania de um querer cuidar do altar do outro, né? Que eu não aguento a gente que o altar dele já pagou e quer falar do altar de quem está aceso. Primeiro cuida do teu. Primeiro se mantenha aceso.
Oh, meu Deus. A primeira coisa que o sacerdote precisa fazer é trocar as suas vestes. Trocarás pela manhã. Prioridade. Antes de qualquer coisa. Antes de rede social. Antes de olhar o WhatsApp. Ai. Troca as vestes. Isso aqui é lindo, vai dar glória a quem pode. O texto diz que o sacerdote tinha que colocar sua vestimenta de linho. E por baixo, ele não podia esquecer de colocar o calção de linho. Põe a veste. Mas não esquece do calção, hein? Como assim? Altar é um lugar elevado. Só que Deus proibiu o degrau. Se altar é um lugar elevado e Deus proibiu o degrau, a maioria dos estudiosos concordam que havia uma espécie de rampa para se subir no altar. Por isso Deus vem e diz: coloca a veste. Mas lembrem, você vai subir no altar, não esquece o calção, porque corre o risco de subir no altar e a sua vergonha ser exposta diante de quem? É Deus dizendo: não esquecem, altar não é lugar da exposição da carne. Altar é o lugar do fogo descer, da glória se manifestar. Posso pregar? Tem alguém que recebe isso aqui? Altar não é lugar para lascívia. Altar não é lugar para exibicionismo. Altar não é lugar para ostentação. Altar não é lugar para o ego humano. Altar não é lugar para vaidade, orgulho. Altar não é palco para o brilho humano. O que tem que aparecer aqui é a chama. O que tem que brilhar aqui é a chama. O que tem que aparecer aqui é o fogo. Está chegando o tempo, e eu creio que já chegou aqui, onde o holofote aceso sobre o ego humano será apagado. Chega de pregador querer aparecer mais que Deus. Chega de cantor querer aparecer mais que Deus. Aqui a gente some, desaparece. Ele é visto, Ele é honrado, Ele é glorificado, Ele é exaltado. Pergunta para o vizinho: já trocou a veste? Colocou o calção? E agora, Aldoir? Agora tem que vir para o altar. Para fazer o quê? Remover a cinza. Ele tem que vir para o altar, arrancar a cinza, limpar o altar. Isso aqui é lindo. Oh, meu mano, isso aqui é demais. Porque pela manhã o fogo pegou de noite e foi bom demais. Mas pela manhã ele acorda, troca a veste e diz: cadê minha pá? Cadê meu recipiente? Você está indo para onde? Eu estou indo para o culto. Eu estou indo lá para o altar. Você vai fazer o quê? Vou limpar o altar. Vou remover a cinza do sacrifício que queimou ontem. Aí ele vem com a pá numa mão e o recipiente na outra, Abimael. Aí ele vem, deixa o recipiente do lado do altar, pega a pá, levanta a cinza e enche o recipiente. Levanta a cinza e enche o recipiente. Levanta a cinza e enche o recipiente. Aldoir, mas dá trabalho demais. Quem falou para você que uma vida de santificação e de pureza é fácil? Aldoir, mas precisa de tudo isso? Precisa. Porque Deus está dizendo: eu sei que você ama fogo no altar à noite, mas tem que haver purificação durante o dia. É uma mania de pular de noite, se encher de fogo de noite, e durante o dia é nudes, pornografia, conversa com a mulher dos outros. Posso pregar ou não?
Que fogo é esse que acende, mas não transforma? Que fogo é esse que acende, mas não purifica? Ai, oderetia. Dorete calachou, marraque terra. Oh meu Deus. A gente ama o fogo, mas parece que a minha geração perdeu a pá. Perdemos o recipiente. Não limpamos mais o altar. Não queremos mais saber de remover a cinza. Não queremos mais nos envolver com a cinza. Amamos fogo, queremos fogo, mas não queremos mais tirar a cinza. Só que Deus essa noite está devolvendo pá para quem perdeu, recipiente para quem perdeu. Porque chega um tempo de limpeza no teu altar. Chega um tempo de remoção de cinza. Quem acredita nisso, isso aqui essa noite? Sabe o que me preocupa? É que tem gente que só sobrou cinza no altar dele. E quando vê um altar em chama, incomoda. Ou apagado. O problema não está em quem está aceso. Está em você que acostumou com cinza. Se acostumou com culto com cinza. Se Deus falar, falou, né? Se acontecer alguma coisa, né, Maiara? Descês, né? Como é que foi? Foi legal. Tem gente que acostumou a pregar com cinza, cantar com cinza, liderar com cinza. Mas Deus está dizendo: assuma a responsabilidade que está sobre você. Porque eu estou te dando tempo para limpar esse altar. Ou você acha que eu estou gostando do que está acontecendo? Ou você acha que eu estou aprovando esse culto com cinza, essa adoração com cinza, tua pregação com cinza? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu sei quando estou pregando, mas sei quando Deus está me usando a minha boca em profecia, e essa palavra é profética para alguém. Deus está dizendo: pega a tua pá de volta, pega o recipiente de volta, precisa limpar o altar, remova a cinza. E o que é cinza? Diga comigo: memória do sacrifício passado. Diga: memória do que já queimou um dia. Tem gente que vive só de passado. Como Deus me usava. Não usa mais por quê? Não, você tinha que ver como eu pregava. Não prega mais por quê? Não, você tinha que ver, eu cantava, o fogo descia, era batismo. E não acontece mais por quê? Porque se Deus não muda, o problema só pode estar em nós. Até quando você vai viver de memória de sacrifício passado? Até quando você vai viver de cinza? Não, porque no congresso passado, como Deus me encheu. E está apagado hoje por quê? Você vai viver de congresso? Ah, irmão, é sério que tua vida está baseada em evento, em congresso, em festividade? Só fala em língua em congresso. Só fala em língua quando tem pregador famoso, cantor famoso, um evento bem elaborado. Mas no culto de ensino não consegue falar em língua. Na escola dominical não consegue ser cheio. Peraí, eu não sei se veio preparado para ouvir, mas eu vim pronto para entregar. Tem gente que já queimou, o altar dele já pegou fogo um dia, mas está apagado. Vou te dar um conselho, hein? Não se mete no altar de quem está aceso. Olha aí, hein? Que for, que marraça. Me doron de calabarachúria. Os acesos se manifestem aqui. Quebare a cho paraxia. Elebrodore calacirimi calabaia. Deus vai reacender altares apagados aqui. A chama vai voltar a pegar no seu altar. Deus não vai te lançar fora. Vem comigo. Leva essa cinza para onde? Encheu o recipiente? Troca de veste.
leva a cinza para um lugar cerimonialmente limpo. Porque se já queimou e não tem utilidade ali, não serve para ficar mais no teu arraial. Para que manter no arraial algo que não serve mais? E pior, é algo que pode acabar te apagando, hein? Aí vem a parte que a nossa geração gosta. Por que eu dou aí? Porque agora o sacerdote precisa toda manhã colocar lenha no... Isso aqui mexeu comigo. Porque o sacerdote não pode terceirizar o trabalho. Eu não posso mandar os outros cortar lenha para mim. Eu preciso pegar o meu machado. Pergunta para o vizinho: você lembra do teu machado ainda ou já perdeu? Tu ainda lembra como é que racha a lenha, filho? Tu ainda lembra como é que faz para rachar lenha? Tu ainda lembra onde é que acha lenha? Tu ainda lembra como é que faz? Você está achando que é teu pastor que tem que orar por você? Que é teu líder que tem que orar por você? Pro teu altar está aceso. É você que pega o machado. É você que racha a lenha. Sente o peso da lenha. Traz ela nos ombros para colocar no teu altar. Quem quer fogo no altar, levante a mão. Quem quer um altar em chamas, diga glória a Deus. Então diga para quem está do teu lado: então vai lá, pega o machado, vai rachar lenha, abastece teu altar, antes que ele apague. Antes que ele apague. Cadê os rachadores de lenha? Já chegaram aqui. Pastor Gilson, eu pensei um dia que eu já tinha virado um rachador de lenha. Novo convertido, era obreiro, estava ali, Abimael, como cooperador na igreja do Jardim Volto. Pastor Josué Ferro, acho que o senhor conheceu ele. Foi meu primeiro pastor. Aceitei Jesus com a pregação dele. Cheguei ali, era no sábado pela manhã, tinha uma consagração. Sexta-feira era o nosso culto de ensino. Sábado pela manhã, consagração, oração até meio-dia, ceia de noite. Pastor, eu falei, vou surpreender ele. Em vez de chegar às 8, vou chegar às 7. Peguei, terminou o culto de ensino, falei, pastor, Deus abençoe, amanhã cedo estou aqui para a gente orar. E amém. Fui para casa, Oswaldo. Cheguei de manhã, pastor, 7 horas da manhã. Quando eu bato no portão, a irmã Eli abre o portão. Falei, irmã Eli, cheguei para orar mais cedo. Ela falou, só um pouquinho, vou pedir para o pastor Josué abrir a porta. Aí quando eu entro na igreja, ele estava lá, do mesmo jeito que terminou o culto, ele dobrou o joelho, ele estava no mesmo lugar. E eu percebi que eu não fui o primeiro a chegar, o primeiro tinha chegado na sexta-feira. Pastor Divaldo, eu achando que eu estava virado num rachador de lenha, subindo um monte, orando. Aí ele ficou lá, ele foi para dentro de casa, trocou de roupa, voltou, pastor Fábio, e continuou orando com a gente até meio-dia. Não aguentei, novo convertido. Você sabe como é que é novo convertido, né, irmão? Você já foi novo convertido, né? A gente não tem muita papa na língua. Eu cheguei e falei assim, pastor, conta para mim, qual que é o segredo? Como é que o senhor consegue orar tanto tempo assim? E ele falou para mim assim, Aldoir, o problema é que vocês ainda não aprenderam como é que racha lenha. À noite eu vou pregar, e se eu não rachar lenha, vocês vão me ver apagado aqui. Ó, ele falou para mim, sabe qual é o problema de vocês? É que quando vocês vão orar, vocês parecem uma metralhadora na presença de Deus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai. E ele falou assim, e eu passo mais tempo ouvindo ele falar comigo do que falando alguma coisa para ele. Tem mais ele para me orientar do que eu ficar falando alguma coisa para ele aqui. Oh meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensa no homem que prega simples. Tá aqui minha mãe. Cadê minha mãe? Tá ali minha mãe, ó. Isso, congregou lá. Pensa num homem com a mensagem simples, meu, mas nunca via ele apagado.
Nunca vi ele apagado. Nunca vi ele apagado. Deus, quando abrir aquela boca para pregar, você fala: Deus está ali, Deus está ali. Aquele altar tem fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A gente precisa aproveitar que nós tivemos sim boas referências, homens que talvez não pregassem com tanta eloquência, uma mensagem tão profunda, não sabe hebraico, não sabe grego, mas sabe rachar lenha. O altar não está apagado. Por favor, a responsabilidade agora é nossa. Se apagar é culpa nossa, se apagar é negligência nossa. Vamos rachar lenha. Deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai. Só quem vai. Precisamos voltar a rachar lenha. Encerro. Deus está nos chamando aqui a vivemos um tempo de santidade, a servirmos a Ele com excelência, e até que Ele venha, porque Ele vai vir. Pode ser hoje. Precisamos manter a chama acesa. E o que é interessante é que quem acendeu aquele fogo no altar foi o próprio Deus. Deus está dizendo para nós essa noite: o acender é comigo, mas o manter acesa é responsabilidade tua. Sustenta a chama acesa. Sustenta a chama do teu altar acesa. Deus está dizendo para nós: de manhã, altar em chamas; à tarde, altar em chamas; à noite, altar em chamas; de madrugada, altar em chamas. Não pode apagar, não pode apagar. Mas entenda: fogo no altar é para obediente, fogo no altar é para gente responsável, fogo no altar é para gente comprometida. Não tem fogo no altar de irresponsável, não tem fogo de Deus no altar de desobediente, não tem fogo no altar de gente descomprometida. Mas Deus está dizendo: assuma a responsabilidade, assuma o compromisso com o altar, que a chama não vai se Quem crê que não vai apagar? Quem crê que não vai apagar? Quem crê que não vai apagar? Abimael, o fogo que acendeu aquele altar, meu amigo, veio de cima, veio do alto. Não vem de baixo, não vem da terra, não vem do homem. Porque fogo produzido pelo homem acende, mas não transforma, acende, mas não muda caráter, acende, mas não gera vida. Fogo produzido por quem prega e por quem canta, ele não muda nada. Mas fogo que Deus acende, é esse fogo que a gente quer, é esse fogo que a gente deseja. Ele é pra Joquemanacia Labaia. Fique de pé comigo e nós já vamos encerrar. Fique de pé. Isso. Lebaraio que menefácia. Diga para quem está perto de você: aconteça o que acontecer, mantenha o teu altar aceso. Mantenha o teu altar em chamas. Aldoir, e se eu for traído, e se eu for caluniado, e se eu for ferido, e se me atingirem, se me trapacearem, se me apunhalarem pelas costas, traído, machucado, ferido, mas em chamas, pegando fogo. Quem já foi aceso um dia não aguenta ficar apagado. Deixa eu ver quem vai se manter em chamas. Eleito Baraxia. Eu tive o desprazer de ouvir alguém dizendo assim: esse negócio de fogo escandaliza, precisa pular não, precisa da glória dessa altura não, meu filho. Não, baixa essa mão aí, precisa disso tudo não. É sério que quer falar do que escandaliza? Porque se for para falar do que escandaliza, a gente fala. O que escandaliza é comprar e não pagar.
Continuamos ou não? É sério que quer falar do que escandaliza? O que escandaliza é adultério. O que escandaliza é vida dúbia. O que escandaliza é viver uma farsa. Vou falar um negócio para você, goste ou não, mas é a verdade. É o que está acontecendo hoje. Não fica todo bobo com rede social não, irmão. Porque tem gente cheia de números e tudo falso. Tá cheio de árabe lá. Tudo fake. Colocando curtidas inexistentes. Dá uma olhada, tu acha? É uma doença por visibilidade. A gente quer palco, a gente quer visibilidade, a gente quer status, mas debaixo de mentira. É sério? Escuta o que eu vou te dizer. Valorize um altar aceso, ainda que seja anônimo. Você pode não ter nome, tua foto pode não estar nos cartazes, mas você tem fogo na alma, fogo na vida, fogo no altar. Deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem. Oh, glória a Deus. Aqui começou em chamas, vai continuar em chamas e nada vai apagar. Tem alguém que acredita nisso essa noite? Permaneça aceso. Oh, glória, eu creio. Eu creio que Deus está levantando aqui essa noite uma geração que talvez não tem nome, que talvez não vai ser conhecido, mas que vai ter fogo na vida. Aonde chegar, quando alguém olhar vai dizer: tem fogo ali, está aceso ali, é diferente lá. Quem crê nisso, feche os seus olhos, levante uma de suas mãos. Só você que quer sair daqui em chamas. Fala com o dono do fogo. Pede para o dono do fogo. Que quem manda fogo não é o pregador. Quem manda o fogo não é o cantor. O fogo ainda vem de cima. Nós vamos sair daqui incendiados essa noite. Vai rachando lenha que o fogo pega. Traz lenha para o altar. Cadê os rachadores de lenha aqui essa noite?